E com muita gratidão, vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, lembrando da nossa sala 1 lá no nosso cantinho, direcionando toda essa energia, todo o amor que nós pudermos em direção a essa sala, para que a equipe espiritual do nosso cantinho possam ter esse material para os seus trabalhos de atendimento aos nossos irmãos mais necessitados. A gente sempre lembra de um buquê de rosas, né, para representar essa energia do amor, com um laço bem lindo, né, com a oração que Jesus nos ensinou. Foi assim, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando, né, o capítulo 3 do livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, né? O Chico Xavier com as páginas ímpares e o Valdo Vieira com as pares. E hoje nós estamos estudando uma mensagem, né, nesse mês, né, que nós estamos estudando, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que é relativa ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é com base no item 10 das instruções dos Espíritos. Hoje eu vou ler novamente essa mensagem, e sempre lembro desse ponto que está lá no prefácio desse livro, né? Nesse momento tão conturbado que todos nós estamos passando, né, aqui na Terra. E Jesus dizendo para os discípulos, naquele momento que eles estavam no meio de uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, né, para acalmá-los, porque estavam apavorados, com medo de morrer e tudo. E eles acham que Jesus é um fantasma e ficam mais assustados ainda. Mas Jesus diz com muito carinho, com muito amor: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, no meio dessa tempestade toda, no meio dessa dificuldade, talvez a gente não perceba a presença do Mestre, né? Mas ele está presente, nos intuindo boas ideias, nos intuindo bons sentimentos, nos mantendo atentos, né, ao Evangelho, na medida que a gente abre o coração e a vontade para Jesus. E o texto de Bezerra de Menezes, baseado na legenda espírita, né, que é fora da caridade não há salvação, ele diz assim: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Então, todos nós que viemos, que encarnamos aqui no plano da Terra, nós temos uma forma, cada um de nós recebeu uma tarefa, né? Simples, tranquila. Mas se a gente faz isso com amor, nós estamos contribuindo para a legenda espírita, para a caridade, né? Todo e qualquer trabalho que for feito com amor e afinco, com certeza é um instrumento de caridade, sem dúvida nenhuma. Aí nós temos o nosso querido Chico, né, atendendo as crianças, e a Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, fazendo um trabalho extenso também na nossa Índia, né? Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço do trabalho e devotamento. Então, Bezerra de Menezes está dizendo assim, gente, é trabalhando no bem, é nos esforçando naquilo que Deus colocar no nosso caminho, né? É que nós vamos fazer, vamos transformar, né, a Terra num mundo feliz. Não é Deus que vai transformar a Terra num mundo feliz, ele deu essa tarefa para todos nós que estamos aqui, que fazemos parte dessa humanidade, é cada um no seu pequeno trabalho.
Aí, novamente, o nosso querido Chico, né? E aí, o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes à solução. Contudo, para atenderem semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Né? Quanto menos mimimi, como o pessoal diz hoje, né? Melhor, né? Vai sair o nosso trabalho. E não é só no centro espírita, né, que nós seremos espírita cristão, é em toda a parte, 24 horas por dia, né? Não devemos esquecer isso nunca. Né? É por essa razão que, interpretando o conceito de salvar por livrar da ruína, ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível. Fora da caridade, não há salvação. Nós estamos estudando isso já desde o início, né, dos nossos estudos. O Alexandre estudou o capítulo que se referia que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Ali nós falamos muito da caridade e nós voltamos nesse capítulo 15 também, com bastante foco nessa questão da caridade, procurando entender todas as nuances, né, dessa frase tão importante para nós espíritas. E o texto é de Bezerra de Menezes, né? E nós estamos agora caminhando. Só lembrando, né, esse livro, O Espírito da Verdade, ele foi escrito de 56 a 61, 1961. Praticamente mais de 5 anos, né, de convivência, de trabalho entre o nosso querido Chico, o Valdo Vieira, né, e a presença da espiritualidade nesses estudos, parecidos com o que nós estamos fazendo aqui. Ele estudava o Evangelho e, em determinados momentos, um espírito se manifestava e trazia mais esclarecimento em algum ponto, né, que se tornava necessário. Nesse caso, agora, nós estamos na presença do Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né, como se diz, o responsável, praticamente todos os médicos estão sob a tutela desse espírito aqui na Terra. E a gente vê as associações espíritas médicas, né, um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Quem não conhece, estude um pouquinho sobre Marlene Nobre, né, a grande médica Marlene Nobre. O Valdo Vieira é médico também, né, saiu da doutrina espírita em determinado momento, mas deixou também a sua contribuição. Né? Então é muito importante isso. É um médico também, acabou seguindo um caminho filosófico, criou alguns não é bem seita, né, mas alguns estudos e tudo, que encontra aí muita coisa dele também na internet, não como espírita, mas como espiritualista. Mas você vê o tempo que eles levaram estudando, eu acredito que nós vamos levar um tempo parecido com isso também, nesses nossos estudos. Bom, nós estamos estudando agora o capítulo 15, né? Onde tem um mandamento maior, amará a Deus sobre todas as coisas e tudo, né? A necessidade da caridade segundo Paulo. Os comentários de Allan Kardec sobre essa questão da igreja, só tem salvação em determinada igreja, só tem salvação sob determinada verdade. O Kardec sabiamente vai nos ajudando a raciocinar, né, sobre essas questões. E as instruções do Espírito, dos Espíritos sobre essa legenda, fora da caridade não há salvação. Nós já estudamos a parábola do bom samaritano, né? E hoje nós vamos entrar na questão do mandamento maior, é o assunto de hoje. É o item 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Então, eles gostavam de provocar Jesus para colocar ele numa situação, né, numa saia justa. Né? Mas o mestre sempre saía ensinando, né, exemplificando uma maneira correta de agir. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus. Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Importante, gente, a gente falar, isso estava já no Velho Testamento.
Então, Jesus não falou isso pela primeira vez, isso já era de conhecimento dos judeus. Não tem nenhuma novidade para os judeus. Jesus só está mostrando para eles que ele conhecia os livros de Moisés. Então, ele só está dizendo, eu conheço a Torá, né? Tanto quanto vocês. E esse o maior é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, aí que é o ponto-chave, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, todas as explicações que nós vamos ter no Evangelho, as mensagens dos Espíritos, se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que ela está sempre girando em torno desse centro, de amar a Deus e de amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente vai ver que é uma maneira de abrir na nossa mente para compreender com profundidade esse mandamento. Está em São Mateus, né, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40. Só para vocês terem ideia, para quiserem localizar no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5, se lê o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, Jesus não trouxe nenhuma novidade. Ele pegou do Velho Testamento e citou o Velho Testamento para o fariseu que queria colocá-lo numa situação difícil. E o amar o próximo me deu um trabalhão danado para encontrar. Mas ele está em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nós temos aqui, para não ficar dúvida nenhuma, né, que isso já era ponto de conhecimento do povo israelita, né, o povo judeu. Agora Kardec comenta, né, esses dois pontos, né? Até aqui alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento? Está tranquilo? Então, Kardec, analisando isso, ele comenta, né? Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. A gente estuda isso com muita frequência nas mensagens. O Evangelho está o tempo todo debatendo sobre essa armadilha que é o egoísmo e orgulho, né? Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amará a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Você tem que prestar muita atenção nessa questão com toda a tua alma. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quem ama a Deus não vai jogar sofá no rio, não vai jogar lixo na rua, não vai poluir, ele não vai atacar a natureza, ele não vai destruir aquilo que Deus criou. Ele vai procurar conduzir a vida dele em equilíbrio. Aí muita gente fala assim, mas como é possível? Os índios viveram aqui na Terra de uma maneira bem elementar, né, bem simples, durante 10 mil, 20 mil anos, sem destruir nada. Quando chega a civilização como nós a conhecemos, foi o início dos desmatamentos, da destruição de maneira descontrolada. Todas as florestas da Europa, só para se ter uma ideia, foram praticamente destruídas para criar a grande armada da Espanha, de Filipe, o rei. Então, a gente tem muita coisa na história que eles ficam falando de ecologia, mas eles mesmos, na Europa, em função daquela busca de conquista e tudo, muitas coisas, florestas foram destruídas para se construir navios de guerra, navios de invasão, etc, etc. Depois vieram para cá, né? E a gente fica nessa polêmica toda agora.
tem forma de a gente usar, né, de todos esses recursos sem destruir, como os nossos irmãos índios, né, que viviam aqui no Brasil, sabiam fazer. Eles construíam seus barcos, construíam suas moradas, tudo com um equilíbrio enorme. E não tinham doença. Quem trouxe as doenças, varíolas, doenças, gripes, etc., foram os homens da civilização, dita civilização. Né? A nossa chegada foi um desequilíbrio total. Inclusive, muitos usaram, por exemplo, cobertores contaminados de varíola para destruir tribos e tribos de índio. A gente vê a estupidez nossa, a nossa falta de amor a Deus. Sempre traz, por causa do egoísmo e do orgulho. O egoísmo no sentido, querer tirar a riqueza, né? Que tinha aqui e levar para a Europa, para eles levar uma vida lá, não queriam ficar aqui, queriam explorar aqui para viver lá. A gente sempre tem essa mentalidade, né? E é isso que está sendo proposto agora para a humanidade mudar nessa fase de transição. Por isso que está sendo um período muito difícil. Nós estamos acostumados há milênios a explorar as dádivas de Deus e não a estabelecer equilíbrio. É algo muito difícil, uma discussão muito controversa, etc., etc. Mas, enquanto a gente estiver nessa política, ainda existir um irmão nosso passando fome, tiver pessoas abandonadas, velhos abandonados e tudo, nós estamos num desequilíbrio imenso, né? Com meio de guerras, etc., etc., né? E Jesus vem trazer isso de uma forma muito simples, né? Precisamos pensar muito bem o que é amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa potência espiritual, toda a nossa compreensão. Né? É uma luta muito grande a gente vencer essa inércia, né, de milênios, né, que nós estamos vivendo. Algum comentário, pessoal? E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isso é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazer contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. E uma coisa que eu estava conversando, né, estava até discutindo com o Genivaldo e com algumas pessoas no domingo, né, durante a palestra, como é que a gente vai amar o próximo se a gente não se aprendeu a amar? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? O que é nos amarmos? Né? Por exemplo, quando eu não trato, não cuido do meu corpo, eu abuso, né, da comida, eu abuso da bebida, eu abuso do cigarro, eu abuso de tantas coisas, que no final acaba prejudicando a minha saúde, eu não estou me amando. Né? E isso é uma coisa para a gente pensar, porque se a gente não aprender a amar o próprio corpo que a gente recebeu, essa dádiva que a gente recebeu de Deus, como que a gente vai amar a Deus e vai amar o próximo? Né? Nós temos um trabalho muito grande para fazer. É por isso que a espiritualidade está sempre girando em torno dessa questão do amor a Deus e do amor ao próximo. Eles vão trabalhando isso dentro de nós, né? As virtudes para que a gente possa conseguir isso, como a humildade, né? Como a mansidão, né? Como a benevolência, a abnegação, o devotamento, né? Ele vai trabalhando vários pontos para a gente ir nos conduzindo e refletindo sobre as nossas atitudes diante da vida, né? Mas fique muito claro, e caridade, gente, é como um palestrante que eu gosto muito, Paulo Henrique, ele sempre fala, não se esqueça nunca de colocar caridade desinteressada. Que quando a gente faz o bem, a gente ajuda qualquer pessoa esperando reconhecimento, nós já caímos numa armadilha terrível. Que aí não é caridade, aí é um negócio. Né? Vou fazer caridade para garantir que quando eu desencarnar, eu esteja numa situação boa. Não faça isso, que não é assim que funciona. Né? A gente está aprendendo isso, estudando os livros de André Luiz, estudando as obras de Allan Kardec. Não é por aí, né? Não que a gente não deva fazer isso, vamos fazer assim, mas faça sem esperar nada em troca, sem expectativa. O que nos adoece muito é quando nós criamos expectativas. Né?
Eu tenho expectativa que, na medida que eu sou um grande trabalhador, que eu vou lá, que as pessoas reconheçam o meu trabalho, o meu esforço. Isso é uma armadilha terrível. Faça, mas faça o bem pelo bem, por amor. E não espere a aprovação de ninguém. Nem Jesus foi aprovado, gente. Foi ou não? Eles não compreenderam Jesus. Né? E é natural que, na medida que a gente vai mudando, que a gente vai melhorando nossos hábitos, nossas atitudes, nos tornemos um pouco estranhos àqueles que são de nossa convivência. Tem problema. Né? Nós estamos seguindo o mestre. Né? Então, é muito interessante essas reflexões, né, diante da vida. Algum comentário, pessoal? Só vou falando mais do que pobre na chuva, como diz o pessoal lá em Minas. Então, vamos andar mais um pouco. São coisas que vocês conhecem, já meditaram também, né? Agora, nós vamos entrar na questão da necessidade, segundo Paulo, né? São Paulo, Paulo de Tarso. É uma das, vamos dizer assim, das passagens, né, do apóstolo mais comentada, né, mais recitada. Né? A gente vê isso acontecer em casamento. Essa passagem ela é muito conhecida, né, em pessoas que fazem meditação, meditando sobre essa passagem que está em Coríntios, né? Que diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Opa. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubilha com a injustiça, mas se rejubilha com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Sabe quando eu leio isso aqui, a gente vê a história de umas mães que criam os filhos sozinhos e consegue formar os filhos, consegue fazer tudo. E depois elas muitas vezes não cobram nada desses filhos, que às vezes ficam com vergonha delas, porque elas levam uma vida muito simples, né? E a gente vê histórias sobre isso algumas vezes, né? Mas ela fez isso por amor, fez por amor. Então ela não espera nada, porque quando a gente cria expectativa, é uma armadilha danada, né? Eu lembro uma vez, a gente estavam passando por uma dificuldade grande, um amigo nosso estava passando e tudo. Aí eu lembro do orientador do centro que nós frequentávamos, a gente falando, conversando com a gente, né, devido ao desespero desse amigo, falou assim, a pessoa não consegue perceber que Deus se manifesta a gente através das outras pessoas. A ajuda está vindo para ele. Só que ela está vindo, a pessoa está se movimentando até em outro país para vir aqui ajudá-la a sair daquela situação e tal. E ele está ansioso e se precipita, se deixa entrar numa depressão e tudo, e está tudo encaminhado. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, não pense que Deus não está vendo, mas ele vai usar dos recursos. Vocês lembram da parábola do samaritano, que tem aquela mensagem, né, de Humberto de Campos comentando do anjo, aquela pessoa que ficou ferida na estrada, ele fez uma oração pedindo ajuda. E ele foi atendido. Aí veio o anjo para procurar uma pessoa de boa vontade para poder atendê-lo no caminho. E passou sacerdote, passou levita, passou um monte de gente, só o samaritano é que
sentiu o toque desse espírito, desse anjo do Senhor, né, como se diz no texto. Aí ele cedeu, foi lá e acudiu, porque ele tinha no coração a bondade, mas ele foi tocado e acordado pela oportunidade de fazer o bem. Quantas vezes a gente passa por cima dessa oportunidade de fazer o bem, né? Por falta de sintonia. E quantas vezes a gente está para sair de um caso crítico, pelo desespero não consegue, acaba adoecendo mais ainda e atrapalha. O remédio nem faz efeito devido a tanta ansiedade que a gente às vezes coloca na situação. Então, lembrando sempre disso, vale a pena ler, é um texto, assim, vou ser muito sincero com vocês, eu acho que tem muita coisa para tirar desse texto que eu ainda não tenho capacidade de compreender, né, de tão rico que é esse texto. Mas que vale a pena a gente ler, que uma hora a gente vai penetrando, né, nessas palavras de Paulo. Porque Paulo, gente, de perseguidor de cristãos, quem está estudando com a gente, Paulo Estevão, vê a luta desse homem, né, a bravura desse homem, de ir para o deserto, de passar um período, de ver a família inteira abandoná-lo, ver todos os amigos o abandonar, e ele encontrar o caminho, né, de novos amigos, que eram os inimigos dele do passado, que ele perseguia. Foi junto deles que ele fez todo o seu apostolado. Uma coisa muito linda, né? A paciência, ele aprendeu a ter paciência até para poder fazer as preleções dele, para ganhar estrutura espiritual para o trabalho. Então, é um livro assim, de tudo isso que está sendo dito aqui por Paulo, esse aqui é um resumo praticamente da história da vida dele, que nós estamos estudando ali no livro Paulo Estevão. Eu diria que é uma síntese de quem se transformou Saulo, de quem passou a ser Paulo, né? É muito lindo isso. Agora ele coloca uma coisa importante. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O Cristo, por caridade, ele se fez homem, viveu entre nós e nos deu o exemplo do que é viver verdadeiramente ligado ao Pai, sem medo, né? Isso está na primeira epístola aos Coríntios, né? Nós estamos estudando sobre a igreja de Coríntios, né? Nas epístolas de Paulo. É uma igreja assim, foi muito efervescente na época dele, né? As pessoas que trabalhavam lá, extremamente dedicadas e tudo. Então, no estudo da sexta-feira, nós estamos tendo a oportunidade de juntos, né, de viver um pouquinho esse momento da vida de Paulo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, me dar uma ajuda aqui? Se não querem, nós vamos em frente. De tal modo, compreendeu São Paulo essa grande verdade que diz: quando eu mesmo tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, agora são os comentários de Kardec, viu, gente? Quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar uma montanha, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Por isso que nós estamos estudando aí, né? Já está um tempão, né, Alexandre? A questão da caridade, né? E a gente começou pelo armário, né? O Alexandre gostou daquele texto do André Luiz. E a gente começa pelo excesso que nós temos dentro de casa. Não é bacana, gente? Que eu gosto de coisa prática, né? Eu acho que a gente, na vida, precisa entender as coisas pelo lado prático. Tem sapato em casa sobrando? Tem roupa em casa sobrando? Tem panela em casa sobrando? Tem comida em casa sobrando? Está faltando para alguém. É isso que nós aprendemos junto com o Alexandre aí no estudo da vez passada. E se a gente não tiver caridade de desapegar aquilo que está sobrando na casa da gente, como é que fica? Né? Que tipo de espírita cristão nós somos? Né? Estou falando isso para mim, viu, Jéssica? De vez em quando eu tenho que dar uns puxão de orelha. Mas não é interessante, assim, o André Luiz vem trazer o lado prático, né? E o Bezerra de Menezes, nessa mensagem dele, está dizendo, gente, vocês trabalham numa fábrica? Ah, você faz faxina?
Ah, você trabalha no banco, você trabalha no supermercado, você trabalha consertando computador, faça isso com amor, com caridade, pensando que a pessoa que vai usar aquilo vai receber um bom produto, bem feitinho, com carinho, com responsabilidade, né? Com atenção. Se você é advogado, está defendendo uma pessoa, uma causa, se esforce, estude o mais que possível para poder defendê-la, ajudá-la naquilo que ela está precisando, né? Quanta oportunidade nós temos, né, nas pequenas coisas do dia a dia, na limpeza da casa, no cuidar de um jardim, de uma flor. E nós precisamos ver a caridade no nosso dia a dia, né? E Paulo, por exemplo, ele conversava com as pessoas que chegavam até ele. Por que Paulo escreveu as cartas, né, as famosas epístolas de Paulo, que é uma delas que nós estamos trabalhando aqui? Por quê? Ele não conseguia ficar em todos os lugares. Não tinha internet, não tinha Google Meet, não tinha nada disso. Tinha o papel, né, e a escrita. E ele usou disso para consolar, e o pessoal recebia as cartas dele, saía copiando para levar para o outro, para dividir, para levar para casa. Né? E não era fácil arrumar papiro, arrumar papel naquela época, não. Não é igual hoje, né? Tem papel para todo lado. Papel vira até um problema, né? Não tinha, era raro você ter, escrevia com as letrinhas tudo junto para aproveitar o espaço, né? Que era difícil preparar o material para a escrita, a tinta também era difícil. Olha só a luta desse homem. E chegou até nós essas cartas maravilhosas, né? Eu fico pensando, gente, que força espiritual, né, que esse homem tem. Está aí até hoje trabalhando em favor de toda a humanidade, né? Coloca assim sem equívoco, a caridade acima da fé. Que a caridade está ao alcance de toda a gente, tá ou não está? Você levanta de manhã, chega lá no supermercado, tem uma amiga aqui que usa um crachazinho, faz os outros rir, né? Diz um bom dia gostoso, né? Olha nos olhos, dá atenção. Hoje eu estava na fila lá do supermercado e demorou um pouquinho, porque eu pedi um negócio lá, eles não entenderam direito e tal, e tinha uma pessoa do lado esperando, né? E a pessoa começou a perder a gente via no semblante da pessoa que a pessoa está perdendo a paz, né? Aí eu lembrei do Faustino, né? Falei assim, bom, o que nós vamos falar aqui? O negócio que é engraçado, né? Aí brinquei com a moça, ela falou, desculpa, mas eu acabei não entendendo que eu pedi aqui e tal, você me ajuda e tal, né? Que a gente é meio burrinho e tal, vamos brincando ali e tal, e a pessoa vai descontraindo, né? Porque velho, acontece com todo mundo, né? Você cometer um engano, fazer alguma coisa que dificulta, às vezes, o trabalho da pessoa, você pede uma coisa que você não explicou direito, eu sou bom nisso. Mas para que você vai se aborrecer por causa de um minuto, que às vezes você fica mais na fila lá, você já acha que o mundo vai acabar, né? Então, a gente vai vendo que a caridade tem oportunidade para toda hora. A caridade de não buzinar quando o outro demora lá no sinal, né? Difícil, a gente mete o dedo na buzina. Mas a gente vai aprendendo as coisinhas pequenas, né? Que não dá para a gente fazer as grandes coisas ainda, né? A gente começa com as pequenas, né? É por isso que Paulo está colocando que a caridade está na mão de todo mundo, né? Agora, uma fé inabalável, isso exige muito mais exercício da nossa parte, né? Mas a caridade pode ser praticada a partir de agora, nesse instante, né? Faz mais, defina a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Lembrando como Jesus definia a caridade, né, gente? Benevolência para todos, quer dizer, pratica o bem para todos. Benevolência significa isso, a prática do bem para todos. Indulgência para a imperfeição dos outros, né? Aceita as pessoas do jeito que são, com carinho, com respeito. E perdão das ofensas. E um dia a gente nem vai precisar perdoar, que a gente não vai se incomodar mais, né? Aí Kardec agora faz alguns comentários sobre essa questão que o pessoal coloca assim: se você não participar da igreja tal, você não vai ser salvo, você vai para o inferno, né? Nós espíritas, por exemplo, tem certeza que nós vamos para o inferno, porque a gente conversa com os mortos, é proibido, né? Então nós já estamos condenados para muitas igrejas, né? Mas com base em quê, né, gente? É hora que a gente fica pensando, né? Com base em quê que eles ficam preocupados com isso, né? Mas vamos lá.
Fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Ou seja, a caridade pode ser praticada por qualquer um, né? Não tem privilégio na prática da caridade. O dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares e absoluto, longe de unir os filhos de Deus. A grande polêmica, por exemplo, na época de Paulo, que ele estava lá no trabalho de iniciar o cristianismo, né, de criar as primeiras igrejas e tal, era a questão da circuncisão. Quem tinha recebido e quem não tinha. E os gentios, e queria que os gentios participar da igreja, tivesse que passar por esse processo da circuncisão. E Paulo era contra a gente. Isso é ritual, diferença faz, a cultura deles é outra. O importante é os ensinos de Jesus, né? A prática da caridade, a prática do amor, a ajuda, né, daqueles que estão sofrendo e tudo. Então, um exemplo disso, né, foi o que aconteceu mesmo com Paulo. E ele teve que ter muita paciência para poder fazer as mudanças que se faziam necessárias, né? Vocês estão caladinhos, vão andando, viu? Exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Quando se coloca fora da igreja na salvação, em vez da gente unir, a gente separa. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários de diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos desses sectários. Por exemplo, faixa de Gaza, gente. Aquele povo é tudo irmão, é tudo a mesma origem, mas crenças diferentes. Aí está aquela confusão que nós estamos assistindo lá, judeu brigando com eles, um matando o outro, né? Nós vimos aquelas barbaridades que aconteceu lá em Israel, por causa disso. E acredita no mesmo Deus, Deus único. Estão se matando. Né? É algo assim que a gente vê o tanto que nós temos ainda que trabalhar nossos corações. Né? E outro coloca também, né? Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles os afastam uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade de nossa salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo por norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Ele coloca um ponto muito interessante aqui, Kardec. Nós temos uma lei da igualdade. Ninguém vai ficar para semente aqui. Sinto muito em dizer, mas todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Nenhum de nós aqui não vai passar por esse processo, vai deixar de passar por esse processo do desencarno. Todos nós vamos desencarnar um dia. Né? E a gente não pensa sobre isso. Isso nos iguala. Nos iguala. Todo mundo sofre pelos mesmos maus, rico, pobre, muçulmano, católico, cristão, todas as matizes, todos nós sofremos, passando pelos mesmos perrengues, pelas mesmas dificuldades, todos nós vamos morrer um dia. Para que tanto problema que nós criamos, né? A gente não foca na solução de viver em paz, né? Ainda a humanidade, falando de uma maneira geral. Com dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Depois, um dogma essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Por isso que está essa guerra entre muçulmanos e cristãos. Eles querem acabar com a gente, os infiéis, matar. A palavra é essa mesmo, querem exterminar a gente da face da terra.
Isso é claro, você vê essa situação que ocorre lá, e começando pelos judeus, são os infiéis. Por isso que eles põem a bomba no corpo, explode e falam que vão, porque estão matando os infiéis. Então eles vão lá para o céu. E bota isso na cabeça dos jovens. E por trás disso está uma série de interesses materialistas, de domínio, né? Você vê que os caras falam isso, mas a nata está muito longe desses conflitos, né? Infelizmente. Ainda temos isso aqui no planeta Terra. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam ideias? Nós estamos vendo assim a série de coisas sendo descobertas na ciência, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Acreditava-se no passado que a Terra era o centro do universo. Não era assim? A igreja, então, botava o cara na fogueira se ele falasse o contrário, na época da Inquisição. Depois descobriu que nós somos só um pontinho de nada, uma poeirinha de nada no universo, e nós giramos em torno do Sol, assim como Netuno, Mercúrio, Urano, todos os planetas do sistema solar, todos eles giram em torno do Sol, em órbitas diferentes, com formatos diferentes, mas isso por muito tempo, né? A ciência hoje, por exemplo, não acredita no mundo espiritual. Não acredita, porque não tem como provar, né? Aí Kardec cria uma ciência nova, a metafísica, que, através dos espíritos, ele estuda a ciência do mundo espiritual. A ciência está começando a tocar nesse campo agora, né? Recentemente está tocando nesse ponto. Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, muitas das nossas verdades vão cair por terra, né? E as ciências, como o Emmanuel colocou no Pinga Fogo, vai ser o grande elemento de mudança, né? Porque ela vai trazer, a hora que o homem chegar e falar, não, realmente a gente tem vida espiritual, isso vai mudar tudo, né? E não vai ser feito de uma forma violenta. Mas isso já está tomando forma, né, em muitos povos, né? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espírito da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-lo porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu atendimento, adiantamento. Isso é a sabedoria de Deus, né, gente? Tem coisa que a gente vai aprendendo que dá até nó na cabeça da gente, né? Que homem se pode vangloriar de possuir? Não, isso está repetindo. Opa. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. A caridade está ao acesso de todos nós. Vocês, por exemplo, estão tendo a caridade de me ouvir, né? O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Pois que essa máxima separaria, em lugar de unir, e perpetuaria os antagonismos. Na palestra de domingo, eu procurei falar sobre a questão do espiritismo como religião, né? Porque o espiritismo não é uma religião institucional, não é uma religião que tem dirigentes, que existe um centro que coordena, como a Igreja Católica tem o Papa, né? Que é vamos dizer, a autoridade maior. Nós não temos isso. Cada centro espírita se organiza, tem a sua liberdade. Então, é uma doutrina livre. É uma religião sem liturgia, sem cerimoniais, né? Cada centro espírita define como ele vai conduzir as suas reuniões, como ele vai conduzir seus estudos. Agora, nós temos como base, naturalmente,
a codificação de Allan Kardec. Nós temos como base também a continuação desse trabalho através do Chico Xavier. Então, a gente tem uma base de conhecimento, que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de divulgar, de estudar junto, né? Então, a importância disso, né, para que a gente possa ter um espiritismo na sua essência, né, como Jesus nos ensinou. E aqui é o texto que deu origem à mensagem de Bezerra de Menezes, né? Nós já estudamos esse texto, e vou dar mais uma lida nele. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente o faz. Meus filhos, na máxima. Isso aqui é Paulo de Tarso falando para nós, tá? Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como aurora, auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Lembra que nós estudamos aí no início aquela separação do bode, né? Das ovelhas, né? Passai à direita, aquele que socorre meu irmão, que atende, é aquele, né? Que é a mim que está atendendo. Nós estudamos isso também durante o nosso estudo aqui. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percustar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo, Paris, de 1860. E aí, gente, termina esse capítulo 15. Vamos receber o abraço de Jesus. Mais uma etapa, né, Alexandre, de estudo. Né? Lembrar desse mestre querido, né, que incentivou a Paulo, né, a trazer para nós esses textos tão lindos, né? Jesus nos abençoe. E a próxima aula já é sua, senhor Alexandre. Muito bem, pessoal. Algum comentário, alguma pergunta? Hoje eu falei o tempo todo. Quer comentar alguma coisa, Alexandre? Vamos esperar aí o Eduardinho chegar, né? Como é que nós estamos de oportunidade de praticar o bem?
Faustinho, alguma pergunta, Faustinho? Alguma coisa? Alguma... Ah, deixa eu contar um negócio para vocês. O Faustinho passou um tempo para mim, umas mensagens muito bonitas, né, de Orações de São Francisco, que é o nome de um LP, né? Vocês lembram de LP? Alguém lembra? A turma mais ou menos tem uns aí da minha idade, Long Praying, alguém lembra? Os LPs do passado. Era um LP, né, Faustinho? São Orações de São Francisco. Nós estamos criando, Era um disco mesmo, um LP mesmo, né? Bolachão, né? Isso. Ih, rapaz, é isso mesmo. Ah, então, nós estamos pegando as faixas desse disco, são 10 faixas que o Faustino me passou há um tempo. Eu já coloquei a primeira lá, 6 minutinhos, né? Orações de São Francisco. São Francisco. E pouca gente tem muitas dessas mensagens no YouTube, mas o pessoal não sabe de onde veio. Aí o Faustino vai mandar as fotos, nós vamos ficar conhecendo, né? E eu estou colocando no YouTube do nosso cantinho, tá? E o Faustinho há muito tempo me contou que ele usava, né, durante as meditações, né, Faustinho? E, e trocava ideia, e se envolvia, né, nas orações e tudo, que ajudou ele muito. Então, estou disponibilizando no nosso cantinho, fazendo uma edição, e acho que quem tiver interesse vai estar lá um playlist lá. Já tem a primeira lá, 6 minutos. Chama-me amor, é a primeira mensagem, a faixa 1, né? Chama-me amor. De um espírito chamado Rubens Romacelli. Eu não sei se é espírito ou se era encarnado na época, mas pelo jeito, porque não fala do médium, né? Mas pelo jeito ele existiu, ele nasceu em 1913 e veio a desencarnar em 1976, uma coisa assim, esse Rubens. Então, pode ser que ele estivesse encarnado quando fez esse texto. Bonito o texto, né? Chamo-me amor. Então, é um texto, quem vai lá, escutem, que vocês vão ver que é bom para o coração. Quem gosta de fazer uma meditação, ouvir antes de dormir, tá lá, né, Faustinho? Eu achei. Está faltando uma. Nesse disco, 3 das orações que tem aí, elas estão nos livros do André Luiz. Uma que chama Pai, ela tá, é uma melodia, na verdade, ela está no livro Os Mensageiros. E essa me passou. E foi uma melodia da Ismália, que ela ofereceu ao Aniceto. Ah, eu estava naquele castelo, né? A segunda, ela chama A Lei do Bem. Ela está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 1, Convite ao Bem. Ela foi, eu não lembro agora, ela tá lá. E tem mais uma que eu não consegui achar, eu tinha anotado em algum lugar, mas a gente guarda tão bem A guardado. faixa 2 eu achei, um livro do Chico Xavier, Trilhas da Luz, que é isso. Eu já encontrei já a faixa 2. Eu já achei. Trilha da Luz. Eu vou colocar lá que eu vou lançar no YouTube, vou deixar na descrição isso aí eu achei. Eu estou pesquisando também, encontrar, né, as referências, estou tentando. Eu fiz foram 2 preces que eu sempre gostei muito de ouvir. Uma, essa primeira que você colocou como Eu Sou Amor, ela no LP ela está como meditação, né? E a outra é a prece do pão. Legal. A prece do pão é uma rogativa do pão, né, do pão a Deus. Né, que Legal. tendo uma conversa e uma rogativa com Deus. São 2 preces que eu sempre ouvi, muito. Me ajudaram muito em umas épocas difíceis.
Então é isso, nós achamos interessante colocar isso lá, né? Esse LP aqui é da década de 60, viu? Então esse senhor estava vivo ainda. Esse Rubens É um disco? é um disco. Esse LP é da Você vai década. mandar foto, você vai mandar a foto dele para mim? Já mandei. Já mandou? Legal. Frente e verso. Ah, que bom, legal. Acabou o trabalho. Vamos ouvir o disco. Cadê a vitrola? É, Que Põe eu, o disco na vitrola. na década de 60, muito bom. Tinha bastante disco, né? ele tá tudo manchadinho, tá até Bacana. amarelinho. Tá até amarelinho. Não, e o som que você retirou saiu bom, viu, Fausto? O som tá bom. Oi? O som tá muito bom, o som, né? Então, quem tirou para mim foi um... eu não lembro agora. Ele, durante um tempo, ele trabalhou lá no cantinho, treinando o pessoal para um coral. O Eduardo lembra dele. O Olavo. Muito legal. Muito bem feitinho, sem ruído. Ele tava, Eu lembro do Olavo, sim. Eu lembro do Olavo. foi ele que tirou essa gravação para mim do disco. Eu já não tinha mais o toca-disco para converter, o tape meu tinha pifado. Então, aí ele gravou para mim num CD. Eu tenho o CD aqui guardadinho, mas eu já tirei cópia no micro, já converti ela para MP3, para outros que eu posso ouvir no CD. Eu fiz isso. Muito legal. Salvada. Muito bem. Pessoal, obrigado. Vou fazer a oração de encerramento. Obrigado pela paciência aí de me ouvir aí por um tempinho, né? Nosso tema caridade. O próximo agora o Alexandre vai conduzir, o próximo estudo, né? É o capítulo 4. Ele ficou com os pares e eu fiquei com os ímpares, né? Ele ficou com o Valdo Vieira e eu fiquei com o Chico Xavier, tá? Nesse livro Espírito da Verdade. Então, te agradecemos, Jesus, te agradecemos, a equipe espiritual do nosso cantinho, nosso querido irmão Bento. Sempre te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de trabalho, de podermos estar juntos, estudando, aprendendo, seguindo a instrução do Espírito da Verdade, nos esforçando para amar, nos esforçando para nos instruirmos, compreender cada vez mais os ensinos de Jesus, todas as suas nuances, para nos fortalecer cada vez mais na caridade, na fé e na esperança, na certeza da nossa imortalidade e da certeza de estarmos sempre amparados pelo Pai e pelo nosso Mestre querido Jesus. E assim oramos para que o Eduardo continue o trabalho na paz, no equilíbrio, trazendo mais informações sobre esse assunto tão importante que é a mediunidade, assunto das 24 horas do dia, num mundo ainda tão conturbado por influências menos felizes. E quanto mais a gente compreende como lidar com isso de forma produtiva, melhor nós agimos diante da vida com mais caridade, com mais esperança e com mais fé. Em agradecimento, assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Alexandre, você desliga e liga